Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje o tema é um almoço em família, no dia do aniversário do meu filho. Então aqui eu estou disponibilizando a mesa. Depois de higienizar os pratos, taças e talheres, eu costumo utilizar também a limpeza do álcool. Isso ajuda a evitar marcas e sinais em pratos, talheres e taças. Hoje estarei utilizando guardanapo de papel. Isso facilita a vida quando a gente vai estar providenciando um churrasco. Então eu utilizo só de papel nesses momentos. Só entre família. Encomendei um bolo. Vou organizar a mesa de uma forma bem alegre, despojada, com forro de mesa azul, mais alegre, louças brancas e azuis para estar colocando na mesa. Vou estar mostrando tudo para vocês. Vamos à composição da mesa. Na composição eu só utilizei um jogo de talheres, porque eu vou estar servindo churrasco, é uma coisa despojada, sem muitos detalhes, não vai ter entradinha, só vai ter algumas torradas e um patê de nozes, acompanhado com pepino. Aqui eu disponibilizei somente o prato raso e o de sobremesa, porque a gente vai estar servindo um prato único, que é o churrasco, com uma saladinha, verduras ao forno, e depois o prato de sobremesa para torta. Aqui eu coloquei uma toalha americana só para apoiar, para me distribuir as carnes, colocar na travessa, que eu vou estar colocando arroz, salada verde, vou colocar um bowl aqui para vinagrete, e vou estar disponibilizando a mesa dessa forma. Coloquei a taça para o vinho, vou estar disponibilizando aqui um copo, para água. Coloquei um verdinho aqui e é assim que eu disponibilizei a mesa. Aqui eu deixei higienizado e já picado berinjela e abobrinha. Agora vou picar a batata. Acabei esquecendo de comprar o pimentão, mas vai assim mesmo, e coloco os temperos, alho, daquela mesma maneira que eu já sempre gravei. Uma espécie de ratatouille. Sempre faço isso em casa. Eu coloquei sal antes para não deixar a berinjela entrar. Então eu vou estar colocando alecrim, azeite e alho. Aqui eu gosto de misturar, tá vendo? Alecrim fresco com alecrim desidratado. Agora eu vou colocar pimenta do reino e tá pronto para enfornar. Vamos levar ao forno.
só coloco sal grosso. Não gosto de usar nenhum outro tipo de tempero. Somente o sal para sentir o sabor da carne. Então, o que eu faço? Eu coloco um fio de azeite. Dou uma pincelada na carne. Nem é necessário, mas eu gosto de pincelar. E jogar o sal grosso. Assim. Só isso, gente. E agora esperar a churrasqueira a bafo começar a esquentar. Ontem eu piquei todas as verduras, higienizei e acabei esquecendo do brócolis. O que eu fiz? Eu higienizei e congelei, porque eu sabia que eu iria estar usando hoje. Então, aqui eu vou estar colocando, não vou branquear ele, eu vou somente saltear ele no azeite e depois colocar alho frito e acrescentar no arroz. Três, 4 minutos e já está pronto. Eu gosto de deixar verdinho assim. Reservei porque eu vou estar acrescentando no arroz. Uma vez, quando meu filho ainda era pequeno, devia ter uns 7 anos, eu reuni amiguinhos dele e vieram todos almoçar aqui em casa. Então eu preparei uma comidinha gostosa. Queria saber mais ou menos o que cada um gostava de comer e introduzir brócolis, cenoura no almoço, né? E uma mãe que é de família oriental falou assim: o que você fez para o meu filho comer brócolis? Eu falei assim: é uma árvore muito saudável, todo mundo vai comer esse brócolis. E todos comeram, gente. O brócolis não é simples para introduzir. Tô suada, tá muito quente e eu tô no forno, né? Mas uma vez eu vi um nutricionista falar que a mãe tem que insistir com o alimento quando não forçar, insistir, colocar várias vezes, até, se não me engano, 21 vezes. Eu sei que era muita quantidade de vezes que você tem que repetir até o paladar do seu filho acostumar com o alimento. Então foi assim que eu introduzi na alimentação do meu filho quando ele era pequeno. O que eu fiz? Eu introduzi esses alimentos várias vezes porque eu estava vindo da Itália, então ele estava acostumado com pasta, mas eu sempre fiz pasta com verdura para ele lá. Então, eu queria que ele comesse os alimentos do Brasil. Eu queria que ele comesse um arroz, um feijão, sabe? Eu queria que ele abrisse o cardápio para alimentação. E foi assim. Foi duro, mas foi assim que eu introduzi. Por que foi duro? Porque eu amamentei até 2 anos, 2 anos e meio, e depois
ele não quis ir para a mamadeira. O que eu fiz? O pediatra já tinha me explicado. Quem amamenta, depois ele já vai direto para uma taça, para uma caneca. Ele não vai para um bico de mamadeira, ele não quer. Então, eu introduzi isso. A caneca com leite, né? Isso no café da manhã. E dessa forma eu fui introduzindo. Então, ele é um jovem que come de tudo. A única coisa que ele deixou de comer, porque eu faço muito, é berinjela. Mas ele come de tudo um pouco. E isso é importante. É importante a gente introduzir na alimentação dos filhos produtos que realmente contam. E o brócolis é um alimento completo, rico em ácido fólico e faz muito bem para a saúde. Então, estou contando aqui um pouquinho do que foi a alimentação do meu filho com relação ao brócolis. Tem mãe que desiste de introduzir. Ah, meu filho não gosta, não adianta insistir. Tem que insistir. Depois que eu vi a entrevista, não tem que forçar. Tem que introduzir. Ele vê o alimento sempre. Eu fiquei encantada. Eu não sei se foi uma reportagem de um nutricionista da BBC. Foi da BBC, gente, porque eu adoro BBC. E ele falava com relação, principalmente ao brócolis. Diz que a criança tem que ver aquele alimento não sei quantas vezes, assim, muitas vezes. Eu falei assim, meu Deus. E não tem que forçar, tem que introduzir no prato. Vamos, é uma árvore, uma coisa. Na primeira idade. Porque eles têm que ver o alimento. Eu fiquei tão encantada com essa reportagem. Mas o meu filho já comia. Mas eu não sabia que tinha que introduzir. Então eu fiz uma coisa sem saber e que deu certo. Outra questão, panela de arroz. Tem aí pessoas que falam assim, gente, mas como que cozinha com uma panela de arroz? É um alimento tão fácil de fazer? Eu também pensava da mesma maneira. A minha mãe sempre teve panela de arroz. De um tempo, ela comprou panela de arroz e ela falava pra mim, por que você não compra panela de arroz? É tão fácil. E eu falava assim, panela de arroz, mãe? Não vou gastar dinheiro com panela de arroz. É tão fácil fazer arroz. Gente, mas depois que eu tive a minha primeira panela de pressão, panela de arroz, eu nunca deixei de ter. Realmente é fantástico, facilita a vida da dona de casa, de quem trabalha fora, de tudo. A minha primeira panela de arroz foi minha mãe que me deu. E depois que eu tive, eu nunca deixei de ficar sem a panela de arroz. Depois da primeira, eu tive mais duas. E eu acho que eu só comprei uma. As outras duas foi tudo a minha mãe que me deu. Porque realmente é boa. Você chega em casa, tá cansada do trabalho, prepara, coloca o óleo, o arroz, tempera da maneira que você quer, vai tomar banho, deixa a panela funcionando, ela desliga sozinha. É prático. E vem com o coador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu retiro da panela e vem com esse utensílio aqui, que você pode colocar verdura, legume, para cozinhar junto com o arroz. Então, facilita a vida, facilita mesmo. Então, é muito prático. A minha mãe fala que às vezes faz até um arroz temperado com carne. Eu falei assim, nossa, que coisa. Eu só faço arroz. E também, às vezes, ponho brócolis ali, sabe? Uma cenourinha. Então, eu acho isso muito prático. Antes de ter panela de arroz, uma cliente e amiga, Valéria, me ensinou assim uma coisa muito interessante para quem não tem panela de arroz. Ela falava assim, você tem que deixar os alimentos prontos para facilitar a sua vida, porque quando meu filho era pequeno, tinha pessoas que cuidavam dele, mas a alimentação eu sempre tive a preocupação de fazer. Eu não deixava para ninguém fazer, eu deixava pronto, tudo pronto.
Então ela falava isso pra mim: Michele, deixa tudo pronto. O que você vai fazer? Um arrozinho, uma cenourinha, se quiser colocar tevagem. Então o que você faz? Você refoga o arroz, coloca óleo, isso sem a panela de arroz, no fogão mesmo. Isso foi antes ter a panela de arroz. Você afoga o arroz com alho, o arroz, óleo, sal, tempera da sua maneira. Pode colocar uma cenourinha, uma ervilha e refoga ele. No momento que você tem que colocar água, você não coloca, você reserva em uma vasilha de vidro e reserva, deixa esfriar. Depois que esfriou por completo, você coloca em um recipiente e coloca no congelador. Você utiliza a mesma panela para vários temperos de arroz. Então eu fazia arroz com ervilha e cenoura, arroz com só cenoura, arroz com vagem, arroz com abobrinha. Temperava, refogava e na hora de colocar a água eu não colocava, deixava esfriar num recipiente de vidro e depois colocava tudo em Tupperware no freezer. No momento que eu chegava do trabalho, eu colocava dentro de uma panela esse arroz congelado, colocava água quente e estava ali pronto em pouco tempo. Então isso facilita a vida. Se você não tem panela de arroz, pode estar fazendo isso. Isso é tão prático. E depois você tem uma carne, um frango, só grelha e já está pronto o seu almoço. E fácil, facilita a vida. Então, a mulher que geralmente procura fazer tudo, porque eu sempre fui assim, sabe? Aí a casa eu deixava com a pessoa que cuidava, mas a alimentação eu sempre procurei me organizar. Então o que eu faço até hoje, né? Eu faço uma salada de fruta, já coloco dentro das taças do recipiente, cubro com papel filme, coloco na geladeira e aquilo lá pode estar durando até 5 dias. Aqui em casa não dura porque a gente vai consumindo, mas isso facilita a vida. A gente tem que facilitar a vida porque a gente trabalha, vai para o trabalho, volta, tem que fazer coisas de casa, tem que resolver problemas. Então, isso é uma maneira de facilitar a vida da dona de casa e de quem trabalha fora. Dessa vez eu comprei um patezinho pronto, coloquei pepino e as torradinhas. Então a mesa ficou assim, falta eu colocar os copos. Eu coloquei uma tábua, falta colocar salada de folha, que eu vou colocar no último momento, porque salada de folha tem que ser fresquinha, né? E é assim. A torta eu vou deixar também para o último momento, porque tem mousse e com esse calor derrete. Coloquei essa taça que tem esse detalhe em azul para água e o outro para o vinho. Então ficou assim a mesa. Coloquei um verdinho, a tábua, e o marido colocou isso aqui, essa chapa que não é daqui. Então aqui eu vou colocar salada, aqui
a carne fatiada e aqui o arroz. Então é assim.